Ok, minha gente, já de volta. E lembrando a você que hoje é sexta-feira e sexta-feira também tem oferta Super Gasbras. Super Gasbras, sexta-feira com oferta. Se você ligar para lá, 2643-4497, você vai garantir R$10 de desconto no botijão. Você pode ligar o 0800 591 2591, você pode entrar no aplicativo Pedir Gás, baixar o aplicativo. Hoje você garante 10% de desconto no botijão. Super Gasbras, R$ 108,90 entregando em sua casa ou R$ 101,90 você pegando na portaria. Super Gasbras, na Barra do Imbuí, Super Gasbras também no Meudon. Oferta de hoje, somente hoje, sexta-feira. Ok, minha gente, é o seguinte, precatórios, isso é um negócio que já vem, a gente já fala disso há muito tempo, o que são os precatórios, a dívida que os precatórios, que o dinheiro que é retirado da prefeitura em função de precatórios, são dívidas que a prefeitura assume ao longo dos anos, e o maior deles ainda é com a Praça Olímpica, é o maior problema que a gente tem. Mas o vereador Rangel, na terça-feira, ele fez um comentário, na sua fala, ele usou exatamente esse tema, precatórios, dentro da sua fala. Vamos ver. Esse projeto, na verdade, já teve aqui nessa casa no nosso mandato anterior. Nem todos os pares estavam aqui, mas a maioria sim. Dizer que quando ele foi discutido aqui na legislatura passada, ele chegou aqui, e eu vou reiterar o que eu disse naquela, Bruninho. Chegou aqui um talão de cheque em branco para que a gente assinasse ele, autorizando o prefeito a pegar um empréstimo que ninguém sabia aonde seria, como seria, que taxas de juros que seriam e nada. Vou dizer aqui novamente o que eu falei, que qualquer projeto que tivesse vindo para cá na legislatura passada e que tivesse sido reprovado e que voltasse para cá no mesmo teor, eu votaria contra. O que eu quis dizer com esse mesmo teor? Se voltasse como um cheque em branco. Dizer que já se vem falando desse empréstimo há algum tempo, e a gente aguardando que o município fizesse um estudo e explicasse o que seria esse empréstimo para a gente entendesse, porque ninguém aqui, doutor Amorim, está deixando de ser avalista desse empréstimo, porque a gente vai aqui aprovar ou não uma lei, porque ainda não vai aprovar uma lei que vai permitir esse empréstimo. Então, a gente está avalizando esse projeto. Então, dizer que ontem a gente já vinha falando disso aqui, dizer que a situação do município, assim como todos sabem, não é segredo para ninguém, é uma situação muito difícil financeiramente e que o empréstimo seria uma alternativa. Dizer que quando se fala ali em 100 milhões, não se está falando em quitar a dívida que o município tem de precatório, que hoje gira em torno de mais de 300 milhões. A gente fala de 100, mas a gente deve mais de 300. E precatório são dívidas já inscritas, porque a gente ainda tem um monte caminhando aí para ser inscrita também. Porque o município hoje tem uma dívida de mais, pelo que a gente entende até hoje, mais de 1 bilhão. Então, a gente fala de 300 milhões já inscritos, ou seja, que as pessoas entendam também, doutor Amorim, que a gente, até quando a gente está do outro lado lá do muro, a gente diz, mas só deve 300 milhões. Precatório é coisa que já foi judicializado e já se bateu o martelo que tem que pagar. Isso vem trazendo os sequestros nas contas do município, que atrapalha a questão de saúde, que atrapalha a questão de segurança, a questão de educação, de serviço público, porque a justiça vem sequestrando de todo lado para pagar. E é determinação judicial. E quem cuida do precatório não é o município mais. Isso deixou de ser uma dívida que o município deve, mas quem determina o pagamento é a justiça. Eu voto com muita tranquilidade, voto sem politicagem, sem coisas pessoais, eu voto pela minha cidade. Eu voto por aquilo que eu entendi que está certo e que a gente precisa sair desse CTI, O Maurício costuma dizer muito, a gente precisa sair do CTI, ir para a enfermaria para começar a respirar. Mas dizer que junto com esse empréstimo vem uma responsabilidade muito grande, tanto nossa aqui quanto do executivo ali também, que é melhorar as economias. A gente precisa diminuir o gasto público, a gente precisa economizar, isso tem que cortar na carne, a gente entende isso, precisa fazer isso para que a gente saia dessa situação e que a cidade possa voltar a
sair, respirar em aparelhos e, pelo menos, Maurício, ir para a enfermaria, ficar lá num oxigênio mais leve e que o poder público possa, que o executivo possa entregar para a população aquilo que disse que entregaria durante a campanha, mas que a gente sabe que não vem entregando, justamente pelos sequestros judiciais, pela retenção de dinheiro e, sobretudo, por essa agiotagem, que não é só Teresópolis, que são os municípios pelo Brasil afora sofrem, que são os dinheiros de precatório com essas taxas abusivas. Ok, essa discussão, esse debate na sessão de terça-feira foi porque o governo entrou com um pedido para um empréstimo bancário. O governo quer fazer um empréstimo e existe uma dívida que não se sabe que ela passa de 300 milhões com precatórios. São dívidas que a prefeitura acumulou ao longo dos anos. E eu vi algumas pessoas falando que a Câmara aprovou, que foi aprovado um empréstimo, que a Câmara teria aprovado e que não aprovou no governo Vinícius. Bom, no governo Vinícius, esse projeto não chegou a ser debatido, daqui a pouco o Paim vai explicar isso para a gente, esse projeto não chegou a ser debatido em plenário, o empréstimo do governo Vinícius. E foi aprovado agora o empréstimo bancário para o governo Leonardo. E esse dinheiro será para pagar os precatórios, para poder ver se, pelo menos grande parte deles, né? Para poder ver se a gente consegue se livrar desse peso. Zé Carlos Faria. Eu vi aí que é uma necessidade do governo e quem ganha a eleição, executivo e vereadores, precisam viabilizar a administração pública. Eu não entendi, porque teve ali a palavra do vereador Rangel esclarecendo isso, de alguns pontos que não estavam claros do projeto. Mas aí cabe à Câmara, os vereadores, comissão de orçamento, fazer emenda. Mesmo que seja um projeto que fala de economia, fala de dinheiro, emendar ou discutir coisa tipo para não ter essa dúvida. Tá? Mas é diferente de um governo para o outro. Não adianta querer, não aprovou no governo passado, porque é um governo que não conversava. É um governo que impõe uma situação à Câmara e quando não tinha seu pleito atendido, entrava na Justiça e resolvia. Então, isso não é bom, mas se há uma necessidade, né, de ter o empréstimo, os vereadores estão lá exatamente para isso, para analisar e ver em que condições vem isso e para que vai ser usado. Isso tem que estar bem definido. Eu acho que é interessante que a gente cai naquela situação do governo federal. A capacidade de comunicação, que eu até comentei que o Michel Temer tinha e o atual governo federal não tem, a mesma coisa a questão do Vinícius com o Leonardo. A capacidade de você sentar e conversar com a Câmara, que é o poder que vai permitir isso. Eu acho assim, o governo a proposta do Vinícius era o projeto 141 de 2023, ele não foi votado, mas foi discutido. O presidente da comissão de orçamento, que era o pastor Luciano, ele fez uma série de perguntas ao governo, o governo respondeu, está na sessão do dia 20, se não me engano, 20 de janeiro de 2020 de junho, estava buscando no YouTube. O prefeito respondeu sem dizer qual era a taxa de juros, sem dizer qual era o prazo, tudo assim, vai ser, talvez. E o próprio presidente da comissão, que era o pastor Luciano, a meu ver, isso aqui está esquisito. Não tinha um impacto financeiro. Então, assim, tem uma série de questões que a própria comissão analisou que não era correto. Agora, um detalhe que eu acho interessante para a gente comparar é o seguinte. A proposta do Vinícius era pegar 294 milhões, quase 300 milhões, para pegar todo o estoque de precatório e refinanciar o estoque de precatório. E a discussão que existia na época que a Procuradoria trouxe era que talvez ia conseguir uma redução de até 50% fazendo a negociação direta para antecipar o pagamento, porque tem que pagar. Isso era uma coisa. O atual projeto propõe 100 milhões. 100 milhões é 1/3 do estoque. Então você não vai pegar todo o estoque de precatório e vai renegociar. Você vai pegar 1/3 dele para tentar renegociar. E aí tem uma coisa que para mim é um jabuti. Quando você vê o projeto de lei, está lá, pagar precatório e fazer capacitação. Peraí, que papo é esse de capacitação? Por que eu vou pegar um empréstimo de 100 milhões para fazer capacitação, ô Paim? Então, não estou entendendo isso. Eu não sei se a capacitação está relacionada a isso. Tá, no projeto de lei está. Não, mas deixa eu só concluir para tu entender, porque você está me perguntando o que é capacitação.
Segundo informações que a gente recebeu aqui, eu recebi lá analisando, porque a primeira coisa que me perguntei foi por que ele não pegou os 300 e sim só 100, que era referente a um terço. Porque quando eu li o projeto, eu falei, mas a gente tem acho que 300 milhões, vai dar um terço. A informação que eu recebi é o seguinte, Praça Olímpica me parece que é 36 milhões para quitar. Só fazer um parênteses na tua fala pequenininho. Quando ele pede 100 milhões e não 300, ele pode usar esses 100 e a prioridade, ele diz qual é a prioridade? Tem que dizer na lei. Não, presta atenção. É assim, o que você tem pertinência? Por que 100 e não 300? A Praça Olímpica é isso mesmo. 36 milhões Praça Olímpica, quitou Praça Olímpica. Quita. Existe uma escala de cobrança de juros, aonde, dependendo da classificação do município, a União ela passa a ser garantidora de quando o município pega empréstimo. Tem uma situação dessa. Essa é a informação que eu recebi, eu estou repassando a forma que eu recebi quando eu questionei por que esse valor. Que funciona da seguinte forma, o município está na classificação, vamos supor, hoje na classificação D. Então ele consegue empréstimos entre 5% a 8% porque a União não é garantidora. E aí, ele fazendo esses 100 milhões, quitando a Praça Olímpica, que é o elefante branco do município, mais outros que estão mais atrasados, no próximo exercício, o município vai avançar na sua classificação e vai passar para C ou B. Com isso, ele consegue juros menores a 5%, com a União sendo garantidora. Então, por isso que ele não pegou os 300 agora. Porque se ele pegar 300 agora, ele vai se comprometer a 8% ao mês, mais a correção inflacionária, né? Porque as pessoas acham que é 8% vai ao dar ano, 3 mas não milhões, é. vai dar 266 milhões. Então, assim, com esse manejo administrativo e financeiro, ele consegue aumentar a classificação, ou na verdade diminuir a classificação de risco do município, tendo uma condição, que aí eu acho que seria essa palavra capacitação, ele fica em tratamento que ia sem certo. morrer. Isso, entendeu? Ele ganha 2 anos de carência nesse empréstimo para começar a pagar, ele consegue se organizar financeiramente durante esses 2 anos, melhora a sua capacidade de pagamento e com isso ele consegue negociar novos empréstimos com juro muito mais baixo. E aí ele consegue pegar os outros 200 para acertar o restante e matar. Diferentemente do que o Vinícius queria fazer lá atrás. Que era comprometer tudo com fundos de participação do pegar município. os 300 milhões e já jogar. E aí eu vou fazer aqui uma abertura de um parêntese, que em 2016 o Congresso fez uma emenda constitucional onde permitiu os municípios fazer ali um reparcelamento de precatórios e tal. E na época o Tricano não fez, depois em 2019 teve uma outra emenda estendendo esse prazo, o Vinícius também não fez. E agora em 2021 teve outra emenda estendendo o prazo de novo, também não fizeram. E aí também já questionaram por que o município não faz esse reparcelamento. O problema é que em 2016 ele abria prazo para você fazer esse reparcelamento para pagar até 2029. Então você tinha um lapso temporal muito grande. Hoje, se você for fazer isso, nós estamos falando de 4 anos. Não dá. Era 12. Então, assim, hoje você, para fazer esse tipo de reparcelamento lá, você vai aportar, se eu não me engano, 10% da receita corrente líquida do município. 100 milhões. Então, assim, a receita corrente líquida do município hoje deve estar em torno de 700 mil. Então, nós estamos falando aí, o município botar em 70 milhões. E botar essa grana, 70 milhões no ano, que dá 5 milhões e pouco todo mês ali. Todo mês. E isso vai comprometer o orçamento do município. Então você está falando em reflexo de ter que reduzir talvez investimento na saúde, investimento em infraestrutura. Então a resposta que eu tive, e aí o que o Rangel analisou, assim como os demais vereadores, diferentemente do que foi do ano passado, é que o momento financeiro atual e a proposta que o governo apresentou era viável economicamente para o município, por isso que eles aprovaram. O que aconteceu no governo passado? O Vinícius mandou um projeto de lei, aí você fala na emenda, mas realmente nesse contexto talvez faltou diálogo e faltou aí uma vontade do governo de negociar com a Câmara e apresentar uma solução melhor, mas naquela ocasião, e aí eu tive a oportunidade de analisar o projeto, era um cheque em branco, e foi isso que a Câmara bateu. O Vinícius, ele tinha essa dificuldade de conversar com a Câmara, porque ele nunca entendeu o poder legislativo como um parceiro. Como não se tivesse que dar satisfação. Ele achava assim, manda para lá, aprova, quer, não quer, a gente vai brigar. Então, assim, o que o governo queria naquela época era uma autorização para pegar um empréstimo de 300 milhões, onde não tinha impacto financeiro, não tinha taxa de juro ainda
constituída, ao contrário desse plano agora que ficou, não está efetivo, mas está entre 5 e 8. E aí, Mais o CDI. E aí o governo vai brigar para conseguir a taxa menor, mas se sabe que é entre 5 e 8 e acima disso não pode ser feito, ao contrário do que não queria, que salvo engano, aí, o que ventilaram, que o Vinícius falava em 12 na época, mas aí eu não posso afirmar com certeza. O TJLP, cara, absurdo. Mas assim, a diferença entre aprovação, não aprovar anteriormente e aprovar agora, é porque agora a gente tem muito mais informações, a gente teve muito mais consistência no que está sendo feito, que está sendo proposto, de uma forma mais consciente, de não querer pegar logo os 300 milhões e sair negociando para pagar todo mundo. Então, paga-se os 100 milhões, vai mandar para o tribunal é que vai fazer aquela análise de pagamento, porque não pode pular fila, né? Então, a gente está falando, se eu não me engano, a última informação que eu tive foi até do Lucas Pacheco, na época que ele era secretário de administração, eles estavam pagando 2009 ainda. Então vai se pagar os mais antigos, de acordo com a fila do tribunal. O tribunal vai chamar, pelo que eu estou entendendo, a partir do momento que entrar os 100 milhões, o município deposita o dinheiro, que é exclusivo para precatório, o tribunal vai chamar os credores para tentar negociar. Às vezes, aí eu não sei se vai ter uma comissão do município para tentar trabalhar junto e se acompanhar. Isso eu acho que cabe a emenda que que Faria falou. Para fazer essa negociação, onde tipo assim, o cara fala assim, olha, o teu valor originário, e eu vou fazer até uma abertura de parênteses, diferentemente do que as pessoas pensam, não é porque o precatório está lá que não corre juro. O juro do precatório ainda é mais alto do que do empréstimo que está sendo pego. Então, às vezes, a dívida originária do cara era de, sei lá, 30 mil. Hoje, por conta desses anos todos que não recebeu, está chegando a 300, a 250. Então o cara vai chegar e vai negociar, irmão, olha, tua dívida era 30 mil, com juro, correção, ela está em 250, tu topa receber 150? É uma economia, e isso pode acontecer e trazer esse viés para cá. Aqui, então a gente tem vários parâmetros que precisam ser analisados para discutir precatório. Precatório, ele é como se fosse um câncer para qualquer administração pública. A questão dos sequestros, o Vinícius sempre bateu muito nessa tecla, está tendo sequestro, mas a gente precisa parar para analisar isso. Por que acontece o sequestro? A gente tinha uma liminar que suspendia o pagamento do município desde 2017, né, que foi feito no governo Tricano. Aí em 2018 o Vinícius assumiu já com essa liminar. Passou-se 18, 19, 20, 21, 22, não 23, sem pagar nada. Porque tinha liminar. Porque tinha liminar, então ficou muito cômodo. Quando a liminar caiu, o tribunal falou, agora vamos fazer. Me parece que o município fez um pré-acordo lá atrás e também não cumpriu. Então, como não cumpriu, sequestra em cima. E o sequestro, qual é a dificuldade? O cara fala assim, mas está sequestrando e pagando. Se está pagando, por que está sequestrando? Porque o sequestro ele tem um efeito surpresa. E é difícil para o administrador. E nem pega tudo da conta, pega o que tem. Porque assim, se você faz um empréstimo hoje, você assume um compromisso de pagar 3 milhões por mês, então eu sei que pagar 3 milhões por mês. Agora o sequestro, você chegou 10 na tua conta, pode acontecer de os 10 ir embora. Então é muito difícil. É uma situação que precisa ser discutida, que também não pode ser usada como desculpa para má administração. A pessoa não pode se pendurar naquela história de que o precatório está detonando o município. O precatório está detonando o município porque existe uma série de outras dificuldades administrativas ou até umas questões de má administração que também atrapalham, não é só o precatório. Mas aí em termos de classificação, de você, o município, de se classificar melhor, de sair daquela conta de mal pagador, de um município que não cumpre acordo, é positivo ver essa situação. O que eu vejo é o seguinte, é igual um paciente que está doente. Às vezes você entra com uma medicação, né, um procedimento para melhorar o estado clínico dele, ou depois entrar com uma outra medicação. Então você tem, no caso, eu entendi perfeitamente o que você trouxe. Hoje o município está classificado como um cara que paga mal, então ele vai ter que pagar um juros mais caro. Eu pego um terço, negocio esses precatórios através do TJ, melhora a minha condição para pleitear um outro empréstimo. Então vai vir ou seja, é um empréstimo, é tipo Gillette G2, vem a primeira faz tchum, a segunda faz tchan. Né? A primeira faz tchum, 100 milhões, ok, beleza. Melhorou a condição? De repente daqui a 2 anos eu vou propor um outro empréstimo para pegar os outros 200. Mas Paim, tá aqui, velho. Mas eu vou até te falar outra coisa. Tá escrito aqui. Eu tô com o Estado de Lei na minha frente aqui, artigo 1º, tá lá.
né? Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto ao Banco do Brasil até o valor de 100 milhões, nos termos da resolução parará, e suas alterações, destinados a pagamento de precatório e capacitação. Que capacitação Então, é essa? isso eu não sei te responder. Pois porque eu não sei. aí eu acho que cabe a emenda. Aí é que isso que eu faria. Supletivo. É isso que eu faria estar falando. É isso que o Faria está falando. Aí cabe, e aí eu acho que a Câmara poderia ser não inerte e não incompetente, que é falta de competência, no sentido de, vamos fazer uma supressão aqui, gente. Porque que capacitação é essa? Não, precisa entender o que é, porque às vezes quando a gente escuta falar a palavra capacitação, leva a entender que vai gastar dinheiro com alguma coisa de... Não, Qual é a tua ideia? Não, mas Alexandre, olha só. O que você pensa quando você vê Não, isso? se eu Vai sou pegar vereador... um grupo de pessoa, vai levar para fazer um curso de Não, capacitação na boa. fora do município. Se eu sou vereador de mandato e o prefeito está me pedindo uma autorização para não ser um cheque em branco, você me desculpa. Vamos pegar 100 milhões, vamos melhorar a situação financeira para daqui a 2 anos conseguir pegar um dinheiro até com valor menor. Ótimo, beleza, vamos fazer. Mas esse dinheiro tem que ser exclusivo para pagar precatório. Não está escrito isso no projeto de lei. O artigo 1º é claro. Precatório e capacitação. Cabe um esclarecimento disso aí, Mas Alexandre. aí o que você entendeu? É isso que eu estou te perguntando. Porque assim, essa O que está escrito. Capacitação é capacitar. Fala, Faria. Não, eu estou dizendo que a capacitação pode ser muita coisa. E aí teria que explicar capacitação isso que para eu tô isso. dizendo. Acho que cabe a gente até buscar informação para saber, porque eu não tinha visto essa parte. Então, assim, eu não consigo entender. A informação que nós temos lá da Câmara é que o dinheiro ele nem vai para o município, ele vai direto para o tribunal. É um dinheiro exclusivo para pagamento de precatório. Não, porque vai entrar no orçamento. Não, ele tem que entrar no orçamento, Tá no mas vai orçamento. passar para lá. Ele não pode usar pra outra coisa. Inclusive não tá. Inclusive tem um detalhe ali que não está previsto entrar como receita de capital. Tinha que entrar como orçamento de capital. Aí vai depender Não. questão contábil. É assim, é uma questão contábil, mas isso interfere em relação à projeção do CALC. Por quê? Porque se você coloca como receita de capital, você tem uma informação. Se você põe só como receita de empréstimo, é outra informação, que vai interferir no cálculo para o exercício seguinte. É disso que eu estou falando. Então, assim, por isso que eu falei, hoje a Câmara de Vereadores, em especial os vereadores, estão sendo incompetentes, ou seja, com falta de competência, para fazer uma análise detalhada sobre isso, que é o que eu Faria, que já foi presidente da Câmara várias vezes, está colocando aqui. Tem que ser discutido isso. Entendeu? Está escrito artigo 1º, está ali, ó. Olha lá, destinados a pagamentos de precatório e capacitação. Que capacitação é essa? Pode até ter conversado essa capacitação, mas tem que estar no papel. Tem que estar no papel, é isso que o Faria está falando. Entendeu? Está solto. Aprovar desse jeito, ser uma emenda supressiva ou ser uma explicação sobre isso, por que não chama o secretário de Fazenda ou o secretário, sei lá, acho que é o controle interno também, que vai ser isso, para fazer um esclarecimento junto à Câmara? Eu acho que é importante. Porque, assim, uma coisa é clara, esse governo está fazendo um trabalho que o governo anterior não fez, Alexandre, que é sentar e conversar. Tem que sentar e conversar com a Câmara, tem que sentar e conversar com os munícipes. Mas os assuntos precisam ser debatidos. Tem que ser debatido. Do jeito que está, desculpa, do jeito que está, é dar um cheque em branco. Porque capacitação, querido, também é cheque em branco. Mas olha só, a gente precisa, porque a gente está fazendo uma análise que é abstrata, sem saber o que significa isso ali. E às vezes, o ideal é buscar essa informação, talvez, eu concordo com você que a Câmara deveria ter buscado a informação, já até ter esclarecido em plenário, para evitar esse tipo de burburinho. É uma falha, eu vejo como uma falha porque faltou. Mas a gente até pode buscar a informação e esclarecer. Né? E a questão do empréstimo que a gente está colocando aqui, Marcão, a gente está falando em talvez pegar os outros 200 lá na frente, o município, assim, a ideia do município foi pegar 100 para poder capacitar. entrar naquela faixa de Sim, isso aí diminuir a faixa negativa. Talvez com essa carência de 2 anos que ele vai ter, ele até consegue se organizar e nem precise pegar mais. Tá, mas, Alexandre, Entendeu? capacitação, processo permanente e deliberado de aprendizagem, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento de competências institucionais. Desculpa, liberar 100 milhões para capacitação, Alexandre, desculpa, isso é um jabuti. Me perdoa. Você está vendo pelo lado... Não, eu estou vendo a definição, está escrito aqui, cara. Tem que saber o que é essa capacitação. Que capacitação é essa? Ou eu libero o empréstimo para pagar precatório... Capacitação também, porque não vai gastar a totalidade do empréstimo para capacitação.
Vai usar aí 3%, 5%? Entendeu? Desculpa, Alexandre, mas assim, Não, eu não tô. capacitação está claro. Eu estou explicando a questão de precatório, o que eles vão fazer, o que eles pretendem fazer. Não, está perfeito. Não, fazer, a análise administrativa e a estratégia de mercado está sensacional. Eu estou batendo palma. Tá perfeito. Eu vou pegar a capacitação. Eu vou pegar. Agora, capacitação é ensino, gente. E isso nós vamos pesquisar durante essa semana. mas aí traz pra cá. Isso é um jabuti. E aí a Câmara. E aqui vai entrar a capacitação de pegar o empréstimo. Não, a capacitação aqui é aprendizagem. Aí, Tá mas aí faço eu uma crítica. Aí o Fundeb tem muito dinheiro para Entendeu? capacitação. Não, aí eu faço uma crítica aos nossos. E aí eu tô com o presidente aqui do meu lado que me Eu ensina. não vou falar, entendeu? Né? Porque, caramba, poxa, como é que isso faz? Vamos fazer uma emenda supressiva isso aí. Vamos... Eu não vou entrar nesse mérito porque eu não sei o que eles significaram com isso. Então, não, tá escrito, capacitação é aprendizagem, querido. A definição é essa. O que o Marcon levanta a discussão é exatamente por a gente não entender o que vai ser a fica capacitação, abstrato. qual o valor que vai ser Aberto, usado na capacitação, que tipo de capacitação, porque a gente capacita médico, capacita advogado, capacita a parte jurídica, capacita a parte financeira da prefeitura e precisa capacitar mesmo. Guarda, capacita a guarda. Isso aí é coisa que tem que estar. Isso é importante. Mas é só para esclarecer que ficou essa dúvida nossa. Que deve ter mais gente com dúvida. Talvez a Câmara não tenha. Pode ser tido uma conversa, o secretário de Fazenda, e ter esclarecido, capacitar, não fazer isso. Faltou esclarecer. Pois é, exatamente. A experiência, entendeu? A experiência Faltou esclarecer. Talvez nós aqui não tenhamos as informações, mas porque eles tiveram a reunião com o secretário de Fazenda, se eu não me engano, explicaram, até porque essa explicação que eu passei aqui sobre a estratégia financeira foi levada a eles e eu trouxe a informação. E a estratégia financeira é sensacional. Então, assim, com certeza eles têm informação. Eu me tive a entender, que foi o meu primeiro questionamento, como cidadão, né, entendedor da situação do município, e eu perguntei, eu falei, gente, mas por que 100 milhões que é referente a um terço? Aí eu perguntei até ao próprio Rangel, falei, Rangel, por que 1/3? Aí ele trouxe, o secretário de Fazenda explicou isso pra gente, que é a explicação que eu trouxe. O município está hoje numa forma negativa, não consegue juros mais baixos, porque a União não pode ser garantidora, então eles vão usar essa estratégia para conseguir o prazo de 120 meses, de 2 anos de carência, mais 120, até 120 meses para pagar, não significa assim. Isso vai dar, hoje, botando... E que vai colocar o município numa situação financeira não confortável, mas vai tirar a corda do pescoço para poder dar... hoje assim... Para a dona de casa entender, é como se ela estivesse devendo especial de um cartão, especial do banco, especial daqui e dali, e ela está desesperada porque deve a todo mundo. Pega um dinheiro num lugar, passa a dever um só, com prazo maior, com a prestação menorzinha, para poder ter aquele fôlego para trabalhar. O que eu acho importante a gente destacar é o seguinte, porque, por exemplo, quando há um questionamento muito sério que a gente tem que entender, é que, primeiro, a responsabilidade do Poder Legislativo, ela é muito grande. As pessoas precisam entender isso. Foi igual nós estamos aqui no quadro anterior. Os vereadores, eles têm uma responsabilidade enorme em conseguir, inclusive, afinar o governo. Porque se você afinar, se você tiver uma Câmara de Vereadores que seja efetivamente participadora, que propõe, que sabe, que não é simplesmente uma carimbadora. Isso, eu quero só colocar Olha aqui. só. É rápido, mas... Não, pelo amor de Deus, deixa ele falar. Olha só, quando há uma dúvida, e gera, por exemplo, o atual secretário de Fazenda era secretário de Fazenda de Iguapi, o André Soares, e quando foi feito o projeto que é a aproximação do pote, podia ter outro nome, mas era o pote, a Câmara fez uma exigência que o prefeito lá informasse quantos foram contratados no mês, para que secretaria e quem eram. Transparência. Colocou essa transparência. Eu já tenho a explicação aqui, tá, gente, da capacitação. Nós fomos, eu e o André, eu era secretário de administração, e o André, secretário de Fazenda, fomos lá explicar aos vereadores. Mas todo mês você engessa. Vamos fazer de 90 dias, vamos discutir, conversamos com os vereadores, e foi colocado lá dentro do prazo do prefeito indicar, para não fazer todo mês, para não engessar. É razoável essa conversa, isso é que a gente... Eu já preciso dar esse assunto como encerrado, porque eu tenho 2 assuntos que eu não quero entrar aqui no programa, são coisas importantes. Carro voador? Mas eu tenho participação aqui de algumas pessoas. Rogéria Rodrigues, eu preciso, Rogéria, que você grave pra gente, faz uma filmagem e manda pro 2742-9977.
que é o WhatsApp do programa, o WhatsApp da TV Diário. 2742-9977. Rogéria falando aqui que já fez vários pedidos, também é o vereador Cacau, e até agora nada, numa rua lá na Posse. Está intransitável e ela já pediu e não conseguiu resolver o problema. Grava um vídeo e manda pra gente. Maria Felício perguntou aqui sobre o que é sequestro. Sequestro é quando está devendo um dinheiro, o governo, a prefeitura está devendo dinheiro e juridicamente esse dinheiro é retirado da conta para pagar a dívida. O nome que se dá a isso é sequestro. Seria bloqueio judicial se fosse uma pessoa física. Não é bloqueio porque o bloqueio, o o dinheiro fica lá. Ah, tá. O sequestro, literalmente, ele vai lá e sequestra o dinheiro da conta e leva para dentro do tribunal. A vereadora Amanda está aqui com a gente, ela botou o seguinte: bom dia, sobre a capacitação, é uma condicionalidade para que os servidores que trabalham no setor tratem dos precatórios, sem prejuízo ao erário. O montante é de 1% para a capacitação. Apesar de não estar na votação, sigo me informando sobre os passos que estou dando. Generalizar que a Câmara é incompetente não condiz com a realidade. Então, ela explica que é 1% para a capacitação. E ela não gostou aí do... Gente, mas desculpa, Amanda, me perdoa, mas assim, sério, tem que questionar. A gente até agradece essa explicação. E ela mas diz isso precisa, que ela vem ao programa... Mas isso precisa ser ela colocado no vai papel. Não tá, mas assim, eu vou liberar 100 milhões para capacitar, continuo discordando. Peraí. Então eu não tenho servidores na prefeitura, não tenho secretário, subsecretário com capacidade técnica para analisar precatório? O montante é de 1% para a capacitação. Tá errado. Mas onde está escrito isso? Não está escrito isso no projeto de lei. Tudo bem, é o que eu falei, podem ter essas E por informações. que não vai entrar, como orçamento de capital? Por isso que eu gosto desse programa, que as coisas ficam sempre... Eu repito, continua sendo incompetência por parte da Câmara de Vereadores, porque eles não discutiram isso. A gente está discutindo aqui. O Faria está trazendo aqui como ex-presidente da Câmara essa discussão. É para eles trazerem lá. Por isso a Câmara é incompetente, sim. Porque não tem vereador lá para fazer essa discussão. Eu não chego tão longe. Eu chego. Assim, Entendeu? Por que não pediu por ordem lá e falou, vem cá, por que a capacitação, Mas Amanda? aí, Por que você não fez isso? Se ela tem essa informação... Ela não estava nessa sessão, ela até botou aqui. Apesar de não estar... realmente ela estava viajando. É o que eu estou dizendo. Ela estava em Brasília. Talvez o que faltou não foi o questionamento. Talvez o que faltou foi o esclarecimento. Porque é o que eu estou dizendo. Como teve a reunião antes com o secretário, e até para ele informar a estratégia financeira que eu passei, provavelmente ele deve ter falado dentro do projeto. Olha, dentro desse projeto aqui a gente vai investir 1% de capacitação porque a gente precisa trazer esse pessoal para negociar, para fazer. E ele deve ter explicado para os vereadores. E aí... faltou, talvez, a malícia, né, dos vereadores de expor isso também de uma forma mais clara para evitar esse tipo de questionamento. Mas, com certeza, se ela tem informação, os outros também tiveram, mas aí passa aquela questão desapercebida. O cara, Peraí, eu vou gastar R$1 milhão para capacitar o pessoal. A equipe contratada. pagar o precatório. Não. 1% para capacitar, desculpa, Alexandre, na boa, desculpa. Ô, Amanda, me desculpa. O governo anterior pagou R$300 mil para contratar uma porcaria de um escritório lá de São Paulo para liberar essa porcaria da água que a gente está pagando cara hoje. R$300 mil para poder conseguir dobrar o poder judiciário e eles pegarem um projeto de lei da Bahia para dizer que o nosso é legal. Agora você está dizendo que vai gastar R$1 milhão para capacitar 1% de 100 milhões é 1 milhão, velho. Peraí, é competente. Olha só, o fato de estar aprovado é igual quando você faz registro de preço. Lembra da história famosa dos canapé do Arley? Tinha um registro de preço de 2 milhões de canapé. Aí o infeliz lá que botou lá canapé. Mas o fato de ter o registro de preço não significa que você vai gastar. Aí não é no mês, é Cara, olha só. Então, por exemplo, você botou, vai gastar 1 milhão. 1% de ali, até 1% para capacitação, então, 1% de 100 milhões mas não é 1 significa, milhão. Gente, 1 milhão é capacitar muita coisa. Mas não significa que vai gastar. Ela está explicando que é uma condicionalidade para aquisição do empréstimo. A Amanda já fica aqui o convite para você vir ao programa para a gente conversar sobre isso. Eu estou falando dela, porque quem acaba voltando para... Eu vivi essa situação.
Eu vi essa situação nessa discussão. Quantos que eles gastaram com o projeto de mobilidade urbana quando tu estava lá com o Vinícius lá, que não Nada, foi não pra deixaram, frente? não deixaram tocar. Não, gastaram dinheiro sim, Não. gastaram É sim. muito rápido, né? Gastou. Com menos de 20 segundos eu vou explicar o que eu Não gastou, não. Olha só, Rapaz, o com governo menos de 20 pagou. segundos eu vou explicar o que eu vivi. Antes de eu entrar, né? Ué, mas não Foi pagou. antes de eu entrar. Ah, Ó, então o tá bom. prefeito mandou para a Câmara um projeto que queria legalizar algumas coisas que estavam feitas ilegalmente no município. Fez um negócio perto da praça, não podia. Fez um negócio numa rua, não podia. Então queria fazer uma creche, queria fazer uma sala de aula, queria fazer uma ampliação dele. Só que aí ele botou 3 ou 4 casos indicando quais são e o que ele viesse a descobrir no futuro. Eu fiz uma emenda de que a Câmara aprovaria e cada caso individualmente o prefeito encaminhava a Câmara e a gente autorizava ou não. Perfeito. Sim. Não passou nem a emenda e nem o projeto. Infelizmente a gente perdeu a chance de fazer uma coisa, Eu lembro. mas não pode você dar esse negócio em branco. Não estou dizendo que o prefeito não merece crédito, que Não, tem nada crédito, a ver, nada a mas ver é o que a gente isso. fez antes. Amanhã descobre uma coisa que é abuso, mas não a Câmara autorizou e não podia autorizar. Aqueles casos devem ser descobridos no futuro. Então esse aí fica assim na dúvida, mas não isso aí não pode desagradar, mas não descredita o governo. Gente, o Não tem governo nada a ver isso. está sendo Não pode dizer, nós estamos com dúvida, o prefeito quer não. Não, o governo está sendo sensacional. Essa proposta de melhorar a condição de pagamento para conseguir um juros menor, excelente. Agora, eu queria saber qual é a lei ou qual a portaria da CNM que diz que tem que ter capacitação do precatório. Tá. Eu aí queria agora, saber. A Amanda não estava presente nessa reunião, porque ela estava em Brasília. Acho que era Brasília. E aí eu estou dando esse assunto como encerrado, depois ela vem aqui e explica, porque eu tenho 3 assuntos, e um você vai gostar, que eu não posso deixar de levar, eu só tenho meia hora de programa. É sobre o Flamengo? Chegando lá. Eu vou gostar. Flamengo ou Flamengo? Eu preciso falar da Fairport, eu preciso falar de mudança de trânsito, me dá um comercial rápido e a gente volta já.